Vai dar tudo errado para você enquanto você continuar contando todos os seus planos para todo mundo. Foi assim que aconteceu comigo durante muito tempo. Tudo que eu planejava, tudo que eu sonhava, eu contava para as minhas colegas de trabalho, para todas as minhas primas, para todas as minhas amigas, e eu me via confusa e perdida, porque cada uma delas tinha uma opinião. É natural do ser humano ter aquele senso de pertencimento e aceitação social, principalmente nós mulheres que somos mais comunicativas e a gente se expressa mais, nós vamos procurar aceitação e ao mesmo tempo ter medo dos julgamentos. Então era assim que eu fazia. Eu estava querendo entrar na faculdade e eu falava, eu quero sair do meu emprego para entrar na faculdade. E aí eu ouvia, não sai porque aqui você tem segurança, você vai fazer esse curso, isso não tem futuro. E era assim com o meu relacionamento, era assim com o meu trabalho e todas as outras áreas da minha vida. Até que eu comecei a não contar mais nada. Eu e o Rafael decidimos que a gente trabalharia no off, que é não falar nada para ninguém. Quando a gente foi abrir o mercadinho aqui, nós conversamos apenas com o proprietário e conversamos um com o outro. Nem meus pais sabiam. Apesar deles quererem meu bem e serem muito amigos, eles têm opiniões diferentes devido à trajetória de vida deles, às experiências deles. Então, quem decide a vida do casal precisa ser o casal. Então a gente veio, alugou o ponto, pintou, organizou tudo, montamos a mercearia. E um dia antes de abrir, nós contamos para os meus pais. E eu vou contar para vocês um detalhe. Eu fiz um teste durante esse período. Eu falei com o Rafael, eu vou contar para uma pessoa, mas eu já estou preparada para ela me criticar ou não. E eu contei. E a primeira coisa que essa pessoa falou foi assim, vocês não têm juízo não, vocês já têm empresa de café, não tem nada a ver, lá é perigoso, lá aconteceu isso e aquilo outro naquele bairro, vocês são animados mesmo. E para completar, a pessoa ainda falou o seguinte, mas mercado dá certo. Eu tenho vontade de montar mais uma coisa maior, com açougue, com hortifruti, menosprezando o que a gente estava com plano de fazer, porque aqui é uma mercearia pequena, de bairro, tem uma estrutura compacta, tá? Não é uma mega loja. Mas essa pessoa, logicamente, não tem nada, nunca montou nada e assim, querendo menosprezar ainda. E assim, pessoal, essa pessoa nunca construiu, nunca montou um comércio, nada, tá com a vida bem lascadinha e aconselhando, sabe? E daí eu voltei pra casa e comecei a refletir, tá vendo como que funciona? E se eu conto esperando uma resposta positiva e me decepciono? Porque nem todo mundo quer o bem da gente. As pessoas não aceitam ver você crescendo no mesmo ambiente com as mesmas oportunidades que ela. Elas se revoltam. Eu perdi muita amizade quando a gente começou a crescer no café, começou a mudar o padrão de vida mesmo. Eu perdi muita amizade. Pessoas que simplesmente falaram que eu tô metida, que eu mudei. Mas eu não mudei não. Muito pelo contrário, eu tô focada, trabalhando, eu trato todo mundo bem, não mudei nada. Mas a pessoa se revoltou contra mim, começou a me fazer muita crítica e eu fui me afastando, porque não tem como ficar perto que acaba poluindo a gente. Então assim, a mercearia deu muito certo. A gente está trabalhando, recebemos muitos conselhos, mensagens indesejadas, algumas críticas que não tem nada de construtivas, mas deu certo. E mais recentemente, a experiência aqui do canal do YouTube. Nós não falamos para nenhum conhecido. Todas as pessoas que estão aqui vieram através do nosso trabalho. São pessoas que a gente conheceu pela internet. Não tem nenhum conhecido aqui no YouTube. Para evitar justamente isso, porque às vezes a pessoa entra no vídeo, ela não tem muito interesse, mas como eu mandei o link para um amigo conhecido, ele entra, não fica até o final do vídeo, não está interessado no que eu estou falando, sai e acaba baixando o engajamento da gente. E tem gente que até denuncia o perfil um do outro, coisa que eu já vi acontecendo. Então, assim, é uma das dores de quem empreende, pessoal, é você acabar se isolando. E não é por culpa sua. Não se sinta culpado se isso acontecer. Eu me senti culpada por um tempo, eu fui até no psicólogo, porque eu fui perdendo amizade. E eu me vi num momento em que eu tive que observar o porquê de estar perdendo essas amizades. Primeiro, eu estava focada
Então eu deixei de comparecer a alguns eventos sociais, o que é normal nessa época de foco que a gente fica trabalhando ali, acaba ficando exausto também. E eu fui me afastando de algumas pessoas que me criticavam duramente com coisas desnecessárias e que tentavam me sabotar. Então eu fui me desviando e acabei desvinculando de muita gente. Então, se eu puder te dar um conselho como sua amiga, faça as coisas no silêncio. Evite de ficar comentando. Eu sou uma pessoa muito galera. Eu gosto de abraçar, eu gosto de me comunicar, de me enturmar, de conversar mesmo, bater papo. E eu contava tudo. Eu tô pensando em comprar isso, eu tô olhando isso para investir e eu me decepcionei demais. Então hoje, meus amigos são para me divertir, meus colegas. Eu vou pra festa, eu faço as coisinhas lá em casa pra gente divertir ali, curtir aquele momento, tá? E meus planos eu compartilho com o meu companheiro ou com os meus pais. Mas às vezes, meus pais têm uma opinião muito diferente por causa da idade deles, eles viveram em outro momento. Se eu falar com meu pai e com a minha mãe que eu tô gravando vídeo aqui pro YouTube, eles não vão entender. Não falar assim, pô, você tá sentada conversando com um celular sozinha, entende? São pessoas que foram criadas na zona rural, então não tem esse acesso à tecnologia, nunca vão entender esse trabalho aqui do YouTube. Se eu falar assim, pai, eu vou parar um dia para gravar conteúdo pro YouTube, o que o senhor acha? No mínimo, ele vai achar que eu tô ficando doida. Fala assim, você vai sentar e ficar falando com o celular? Como assim? Mas esse trabalho aqui é que tem aberto tantas portas pra gente de uma forma que eu nem esperava. A gente tá conquistando nosso espaço na internet, formando novos vínculos, novas parcerias, tá vendendo aqui nossos produtos, fazendo muita amizade, tem muita gente bacana aqui na internet e eu tô muito feliz. Mas o meu pai não entenderia isso, por exemplo. Como outras pessoas com outras vivências também não entendem. Tem gente que quer comprar um carro, tem gente que quer ter um filho, tem gente que quer construir uma casa e tem gente que não quer construir. Tem gente que quer montar um negócio e tem pessoas que querem passar num concurso que acha que a estabilidade é um concurso público, mas tem gente que acha que a estabilidade é dinheiro ou um bom relacionamento ou ficar solteiro. Então, cada um tem um ponto de vista. Eu não consigo pegar conselho, e isso eu tô falando das pessoas com boas intenções, que ainda tem os conselhos das que têm más intenções. E eu também já passei por isso. E eu não sei se você tem religião, mas uma vez eu conversei com um padre e ele me falou assim, Tamara, você tem o poder de repreender. Repreende dentro do seu coração. Você não precisa arrumar tumulto, não precisa arrumar briga, mas quando a pessoa falar alguma coisa para te ofender ou para te derrubar, você pode olhar nos olhos dela e falar assim, olha, eu vou repreender o que você disse com todo respeito, porque eu não concordo. Mas tá tudo bem, é o seu ponto de vista, eu te entendo. Você pode repreender e não leva isso para o seu coração, não leva isso para sua casa, porque pode te fazer muito mal e fazer você destruir um sonho, talvez seria a sua oportunidade do futuro, como já aconteceu comigo. Seu sonho, quem sabe, é você, o desejo do seu coração. Muito cuidado com o que você ouve, aprenda a filtrar, repreende aquilo que não presta, aproveita aquilo que presta e vai blindando a sua mente para você não desistir das coisas que você quer, simplesmente porque uma pessoa que está frustrada falou que você não vai conseguir. Então é isso, essa é a mensagem que eu queria trazer hoje aqui para vocês, me deu vontade de falar. À medida em que o canal for acontecendo, eu vou falando um pouquinho mais sobre mim, sobre a minha história. Vou pedir para você deixar aí um joinha. Se você não for inscrito, se inscreve no canal e se já for inscrito, clica no sininho para você receber notificação. A gente vai estar falando de empreendedorismo na raça, pezinho no chão, sobre as belezas daqui de Minas Gerais, sobre o nosso café, relacionamento um pouquinho também, à medida do possível. Então, até o próximo vídeo.